A ideia de evolução surgiu dentro da ciência apenas em 1809 com Lamarck. Chevalier de Lamarck. Lamarck foi um genial biólogo, botânico francês, que fez uma verdadeira revolução dentro da biologia ao propor a ideia da evolução. Lamarck foi o propositor da ideia da evolução. A ideia da evolução iniciou na ciência graças ao Lamarck. Ele é bastante criticado nos livros de ensino médio por uma absurda falta de compreensão do que na realidade ele fez. A proposta de Lamarck explicou e permaneceu explicando durante bastante tempo o motivo dos seres vivos apresentarem inúmeras estruturas iguais, parecidas ou quase iguais, motivo para o qual não havia explicação na proposta de criação religiosa anterior. Lamarck propôs uma coisa que a gente chama hoje de evolução paralela, trajetórias paralelas. Então, na proposta de Lamarck, os seres vivos eles eram criados permanentemente e cada ser vivo criado seguia uma trilha, uma sequência de melhorias, de maneira tal que essa bactéria inicial, algo parecido com a bactéria inicial, seguia uma sequência de transformação, se modificando em outra e outra e outra espécie, até que se convertesse na espécie mais aperfeiçoada, na visão de Lamarck, que era o homem. Então, os seres vivos iam aparecendo ao longo do tempo e iam seguindo essa trilha de transformações. Isso explicava por que hoje nós encontramos organismos nos mais variados estágios. Encontramos hoje bactérias, peixes, anfíbios, répteis, vegetais. Cada um desses seres vivos teria se originado num determinado momento e estaria trilhando a sua sequência de modificações. Para Lamarck, evolução era melhoramento, progresso seguido nessa trilha de transformações. E como elas seguiam caminhos paralelos, isso passou a ser chamado hoje de trajetórias paralelas de Lamarck. Uma ideia genial que resolveu vários problemas que na época ainda não apresentavam nenhuma explicação. O Lamarck baseou a sua ideia de evolução em 4 princípios. 4 princípios que são bastante harmônicos. O Lamarck era uma pessoa bastante inteligente e bolou uma harmonização entre esses 4 princípios, de maneira tal que ficou explicada como que a evolução ocorria em todas as espécies viventes. O primeiro desses princípios é o princípio do impulso vital. Lamarck propôs que todos os seres vivos apresentam uma essência não material que faz com que esse ser vivo seja vivo, algo semelhante ao que passou a se chamar, depois que Agostinho de Hipona colocou Platão no cristianismo, de alma. Então, é uma ideia, Lamarck de 1809, essa ideia de alma já estava presente no cristianismo desde os anos 400 depois de Cristo. Então, é algo parecido com uma alma, uma essência não material que age sobre a matéria, fazendo do ser vivo um ser vivo e dando para ele entre aspas, uma vontade de viver, uma energia, um impulso que faz com que o ser vivo queira viver, busque condições para viver. Isso estaria presente em todos os seres vivos. O segundo princípio é o princípio da necessidade. Esse princípio de Lamarck diz que a necessidade cria nos organismos estruturas e órgãos para satisfazer a essa necessidade, de maneira tal que as asas apareceram para fazer esse ser vivo voar, as pernas apareceram para suprir a necessidade de caminhar, os pelos e penas supriram a necessidade de proteção contra a perda de calor e assim por diante. Então, a necessidade determinava a criação nos seres vivos
de estruturas e órgãos para satisfazer a essa determinada necessidade. O terceiro princípio de Lamarck é o princípio do uso e do desuso. Esse princípio do uso e do desuso tem algo de semelhante ao segundo, porque ele afirma que quanto mais usado um órgão, uma estrutura forem, mais aperfeiçoado eles ficam. Lamarck usava a ideia da perfeição, a ideia do progresso. Então, os órgãos eram aperfeiçoados à medida que fossem usados. E quanto mais usados eles fossem, melhor eles ficariam no desempenho das suas funções. E, por outro lado, se os órgãos deixassem de ser usados, eles tenderiam a diminuir de tamanho e tenderiam ao desaparecimento. O quarto princípio de Lamarck é o princípio da herança dos caracteres adquiridos. Lamarck não falou nada contra a genética, como a gente vê bastante comumente ser mencionado, simplesmente porque a genética surgiu muitíssimo tempo depois, né? A proposta da herança dos caracteres adquiridos de Lamarck diz apenas que os filhos são semelhantes aos pais. É isso que ele afirma. Então, no momento da concepção, no momento da formação de filhotes, da maneira que os pais estejam, assim será, ou semelhante a isso, será seu filhote. Então, os filhotes são semelhantes aos pais, mas são semelhantes aos pais na maneira, do modo em que eles estão naquele momento. Então, se os pais sofreram, os corpos dos pais sofreram modificações, no momento da concepção, os seus filhotes sairão parecidos aos pais, parecidos com os pais, naquele momento da concepção. Então, o princípio da herança dos caracteres adquiridos afirma apenas que os filhotes são parecidos com os pais da maneira em que eles estão no momento da formação desses filhotes. Esse é o quarto princípio, o princípio da herança dos caracteres adquiridos. Então, a ideia de Lamarck é uma ideia bastante harmônica, porque o princípio vital faz com que o ser vivo queira viver. Pelo fato dele, entre aspas, querer viver, surgem necessidades para enfrentar as dificuldades do meio ambiente. Essas necessidades pelas quais os seres vivos passam faz com que apareçam neles estruturas e órgãos para suprir a essas necessidades. Se essas estruturas forem bastante utilizadas, elas serão aperfeiçoadas e melhorarão as suas características, o seu desempenho, e da maneira que um pai seja no momento da concepção, tal e qual será seu filhote. E dessa maneira, as espécies ao longo do tempo iriam sofrendo melhorias. Essa foi a ideia genial de Lamarck, que possibilitou explicações de coisas que absolutamente não tinham explicação até esse momento. Juntando a sua ideia das trajetórias paralelas com a ação desses quatro princípios, Lamarck deu explicação que ficou válida por meio século, até ser acrescida de outras, e explicou fatores biológicos, características biológicas dos seres vivos que não tinham nenhuma explicação até então.